Olá, olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula. A gente vai começar aqui com a aula sobre a representação fracionária aí dos números naturais. Vamos começar trabalhando aí com as frações, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, ó, a gente já sabe que a parte fracionária, a fração, ela é menor que o inteiro. Então quando a gente quer falar de uma parte que é menor que o inteiro, a gente trabalha aqui com a questão das frações. Então vejamos, ó. Se a gente fala assim, ó, quero achar. Deixa eu só colocar aqui minha caneta. Eu quero achar 4/6 desse retângulo. Então, o retângulo, ele é o meu inteiro. Quando eu falo que eu quero 4/6, o denominador, ele é a parte do inteiro que está dividida, e é dividido em partes iguais. Então, nós pegamos o inteiro, ó, dividimos em 6 partes, e nós queremos achar 4 partes, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes deste inteiro. Como ainda ficaram aqui duas, então nós dizemos que são 4 partes de 6. Então, nós dividimos o inteiro em 6 partes iguais e pintamos as 4, beleza? Aí, como que a gente lê? A gente lê 4/6. Percebam o seguinte, gente, que 4, né? Então, tá aqui, ó, 4/6. O 4, ele é o numerador. O numerador, ele indica o número de partes que foram tomadas. Muitas vezes a gente usa a expressão comidas, né? Usadas, tá aí. E o 6 é o denominador, que ele indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido, tá? Então, olha aqui. Quando eu tenho um inteiro, automaticamente, gente, eu tenho 1 no numerador e 1 no denominador. Isso é igual a 1, tá? Tá aqui minha representação. 1/2, ó, eu peguei o meu inteiro e dividi em 2 partes e peguei somente uma dessas partes. Então, eu tenho 1/2, a metade. 1/3, o meu inteiro ele foi dividido em 3 partes e eu peguei uma parte de 3. 1/4, mesma coisa, eu peguei uma parte de 4. 1/5, eu dividi meu inteiro em 5 partes e peguei uma parte. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Quando o denominador for maior que 10, gente, a gente vai acrescentar a palavra avos, tá? Então, por exemplo, ó, 3/11, 29/37, 243/579. Agora, se o denominador ele for uma fração de 10, 100 ou 1000, a gente lê assim, ó. Se for 10, é décimo. Se for 100, é centésimo. E se for 1000, é milésimo. Então, nesse caso aqui, ó, 6 décimos, 8 centésimos, 4 milésimos. Quando numa fração o numerador e o denominador eles forem iguais, a fração é inteira. Então, por exemplo, aqui até pus, ó, 6/6 é igual ao inteiro. 2/2, né, é igual ao inteiro. Então, 7/7, isso aqui é igual a 1. Por quê? Se eu pego o 7 e divido por 7, ele dá o inteiro. Perfeito? E aí nós vamos entrar aqui na questão dos tipos de frações. Então, olha só. As frações, elas são classificadas em 3 tipos de acordo com o valor do numerador e do denominador. Então, nós temos, primeiro, fração própria. Por que ela é própria, gente? Porque o meu numerador, ele é menor que o denominador. Então, ela é própria. Se eu falo aqui, ó, 2/8, quer dizer que eu comi 2 partes de 8. Ótimo. 6/8, eu comi 6 partes de 8. 12/15, numerador, se ele é menor que o denominador, a fração ela é própria. Agora, nas frações impróprias, o numerador ele é maior. Então, por exemplo, ó, eu falo para vocês assim, nossa, eu comi 5/4 de chocolate. Mas espera aí, se é 5/4, então o meu inteiro só pode ser 4/4. Se eu estou falando que eu comi 5/4, eu comi um inteiro, que é 4/4, mais um pedaço de 4. Aí eu comi. E por que é impróprio? Porque você precisa de mais de uma fração. Então, se eu falar assim para vocês, eu comi 7/3 de barra de chocolate. Então, quer dizer que a minha barra de chocolate, ela era dividida em 3 partes. Só que eu comi 7/3, eu comi 7 pedaços. Então, ó, eu comi 1, 2, 3. Precisei de uma segunda barra. Aí comi 4, 5, 6. Precisei de uma terceira barra e daí eu comi um pedaço. Aí sim, eu comi 7/3. Então ela é imprópria. Por quê?
Porque o meu numerador, ele é maior que o denominador. Então, olha só, fração aparente, gente, é toda fração em que o numerador ele é múltiplo do denominador. E nós já vimos os múltiplos. Então, a fração é igual a um número inteiro de unidades. Toda fração aparente ela é imprópria, porém nem toda fração imprópria é aparente. Como assim, gente? Olha só. Por exemplo, se a gente colocar assim, tá aqui, ó, 10 quintos, tá? Primeiro, 10 quintos é uma fração imprópria, porque o numerador ele tá maior, mas ela é aparente. Por quê? Vocês concordam que 10 é o dobro de 5? Então, ele é um múltiplo de 5? Se fosse 15 quintos, também seria imprópria, porque o numerador é maior e também seria aparente. Por quê? Porque 5 vezes 3 dá 15. 6 meios, ela é imprópria, por quê? Porque o 6 é maior que 2, mas ela é aparente, porque 3 vezes 2 é 6, tá? E aí, o 8 oitavos também vai dar 1, ele é considerado, tá bom, gente? A aparente, por quê? Porque é múltiplo, tá? 8 é múltiplo de 8 aí, perfeito? Então aí a gente chega na questão da comparação de frações. Olha só, gente, observa essas duas frações. Nós temos aqui 2 quintos e nós temos aqui 4 quintos. A gente verifica que 4 quintos é maior que 2 quintos, mas como assim? Então vamos fazer aqui, ó, só para vocês poderem reparar. Ó, vou fazer a mesma barra, tá um pouquinho torta, mas vai, mesma barra. Só que aqui no caso, 4 quintos, tá? Então eu vou dividir a barra, ó, em 5 partes também. E como são 4, ó, 1, 2, 3, 4. Você pode ver que o 4, ele pegou uma parte maior, então é maior. Aqui, ó, da pizza, então vamos lá. Vou fazer o mesmo desenho, só... Que feio, calma aí, deixa eu arrumar isso daqui. Vamos lá, vamos tentar reproduzir isso. Mais ou menos, né, gente? Então vamos lá, não tá muito certo não, mas é só pra gente ter uma ideia. Aqui, essa aqui é 4 quintos, certo? Sobrou esse pedaço aqui, ó, que seriam 5, ele pegou 4. Se nós pegarmos duas, então tá aqui, ó, o meu inteiro dividido em 5. 2 quintos é isso e isso somente, então 4 quintos é um pedaço maior. Então, quando duas frações, ela tem os denominadores iguais, por quê? Porque, ó, 2 quintos é 5, 4 quintos é 5. A fração maior é aquela em que o numerador for maior. Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, 7 nonos e 3 nonos. Quem é maior? É 7 nonos, porque, ó, denominadores iguais, o numerador maior, ele é representado maior, tá bom? Então, tá fácil, porque se eu tiver aqui, quer ver, ó, uma barra dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por mais um para ser o 9. Então, eu tenho 7 nonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, a segunda barra, que é em 9. Eu tenho só 3, ó, 1, 2, 3. O denominador é o mesmo, por quê? Porque as duas barras estão divididas em 9 partes, mas a maior fração é 7 nonos, porque ela é maior que 3 nonos, certinho? Tranquilo. Agora, quando duas frações têm os numeradores iguais, a fração maior será aquela que possui menor denominador. Então, por exemplo, ó, tem até aqui 4 quintos, ele é maior que 4 sextos. Observe que aqui nós tínhamos denominadores iguais. Agora, aqui, ó, nós temos os numeradores iguais. Então, como que eu vou representar? Então, eu tenho aqui, ó, a minha barra de chocolate, uma barra, duas barras. A primeira barra é quintos, então dividido em 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A segunda é dividida em 6. Então, 1, 2, 5, 6. Percebam que aqui na primeira ele comeu 4 quintos. 1, 2, 3, 4.
Na segunda, ele comeu 4/6. Então, onde ele comeu mais? Aqui, ó, na primeira, 4/5. Então, quando os numeradores, eles forem iguais, a maior fração é aquela que tem o menor denominador, tá? Menor denominador. Por exemplo, ó, 2/3 e 2/5. Então, vamos lá. Meu inteiro, dividir em 5, dividir em 3. Então, olha só, 2/5, 2/3, ela é muito maior. Beleza, pessoal? Então, quando os numeradores são iguais, a fração maior ela tem o menor denominador. Grava isso aí, tá? E chegam os números mistos. O que são números mistos? O nome já diz, ele é misturado. Ele é formado por parte inteira e por parte fracionada. Então, por exemplo, nesse caso, nós temos 2 inteiros e meio. 2,5. 2 inteiros, ó. 2 pizzas inteiras e mais meia pizza, mais uma metade de um outro. Bom, vamos ver aqui, ó, como transformar a fração imprópria em um número misto. A gente já sabe que a fração imprópria é aquela que tem o numerador maior que o denominador. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, 17/5. Deixa eu só trocar aqui a cor. Então, a gente coloca, ó, 17 dividido por 5. Percebam, gente, que o denominador, ele vira aqui, ó, divisor, tá? Aqui é o denominador. Aqui é o número que nós temos para dividir, né? O nosso dividendo. Quando a gente faz a divisão, então 17 dividido por 5 deu 3. O quociente, que é o resultado da divisão, ele é a nossa parte inteira. E o resto é o numerador. Então, como é que fica? Olha só. Fiz aqui 17 dividido por 5. O denominador, né, gente, o divisor aqui, ele já é o denominador. Então, ele vem para cá. Deu 3. O 3 é o meu inteiro. 2 é o resto, é o numerador. Então, 17/5 é igual a 3 inteiros e 2/5. Vamos fazer outro, ó. 26/3. Como que a gente faz? Então, eu tenho um número impróprio. Impróprio por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Então, a gente pega o 26 e divide por 3. Então, vamos fazer essa divisão. Quantas vezes o 3 ele cabe dentro do 26? 8, né? Porque 8 vezes 3, 24. 26 menos 24, resto 2. Então, vamos lá. Primeiro, quem é o meu inteiro? É o resultado da divisão, é o quociente. Então, é 8. Depois, quem é o numerador? É o resto, 2. E o denominador é o divisor. Então, 26/3 é o mesmo que 8 inteiros e 2/3. Voltando aqui no exemplo 17/5, por exemplo, fiquei em dúvida. Eu já sei que eu tenho que dividir em 5. Então, como se eu tivesse minhas barras de chocolate, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou fazer outra barra de chocolate. 1, 2, 3, 4, 5. Outra. 1, 2, 3, 5. E outra. Só para você ver que representando a gente também chega no mesmo. Se são 17 pedacinhos que eu comi de 5, eu comi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Se eu olhar, então nós comemos 3 barras inteiras e mais 2 pedaços de 5. Então, 3 inteiros e 2/5. Certinho? Bem facinho, né? E agora, gente, quando eu tenho o número inteiro e quero transformar em fração imprópria, então a gente pega o inteiro, então a gente pega a parte inteira, multiplica pelo denominador e somamos o numerador, tá? Então, olha só, o exemplo aqui é 2 inteiros e 6 décimos. Vou fazer aqui, ó, 2 inteiros e 6 décimos. Eu pego. O denominador, ele sempre vai continuar, tá? Na minha fração imprópria. Então, ele é aqui mesmo, 10. Mas aí o que eu faço? 2 vezes 10, 20. 20, né? Quer ver? 20 mais 6, 26 décimos. Então, 2 inteiros e 6 décimos é igual a 26 décimos.
certinho? Vamos fazer um outro caso. Vamos supor que a gente tenha 3, 7 nonos. Como que é esse número misto em fração imprópria? Primeiro, o denominador eu já sei que é 9. Coloco aqui. Agora eu faço 3 vezes 9, 27. 27 mais 7 dá 34. Então, a fração imprópria é 34 nonos, tá bom? E aí a gente chega aqui em frações equivalentes. Primeiro, gente, o que são frações equivalentes? São frações, elas são diferentes, mas elas representam a mesma coisa. Por exemplo, ó, vamos fazer de conta que eu, né, fui à pizzaria com a Luísa, tá? Com a Luísa e com a Heloísa. Quando chegamos lá, nós pedimos a pizza, né? Cada uma pediu uma pizza. Só que a Heloísa pediu que a pizza dela viesse dividida ao meio. A Luísa pediu que a pizza dela viesse dividida em 4 partes. E eu pedi que a minha pizza viesse dividida em 8 partes. Aí o que aconteceu? A Heloísa, ela comeu da pizza dela uma parte somente. A Luísa comeu 2 partes. E eu comi 4. Daí a Heloísa fala assim, nossa, Pro, você comeu 4 pedaços, você comeu mais que todas nós. Não, né, gente? Porque como a minha foi dividida em mais partes, na somatória, as 3 comeram a mesma quantidade. Isso quer dizer o seguinte, que é a mesma fração. Por quê? Quando eu tenho 4/8, eu tenho que simplificar, né? Eu vou simplificar até ela se tornar uma fração irredutível. Então, eu posso aqui, por exemplo, vou dividir por 2 primeiro. Ó, ficaria 2/4, que dividido por 2 novamente, 1/2. Aqui, ó, 1/2, 1/2. Aqui eu divido por 2. O que eu faço em cima, eu faço embaixo. Ficou 1/2, ou seja, as 3 comeram metade da pizza, certinho? Isso são frações equivalentes. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8, que é igual a 8/16, que é igual a 16/32, e assim vai, tá? Então, vamos lá. A gente pode escrever, então, ó, só para você ver, ó, a gente escreve 3/4 é igual, né? Aqui é equivalente. Perdão, isso aqui não tem, isso aqui é o aproximadamente. É aqui, ó, tira isso aqui. 3/4 é equivalente a 6/8. 4/8 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 1/2. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. E tem também aquela dica que a gente pode fazer, né? Quer ver, ó? 3/4 é equivalente a 6/8? A gente multiplica em x, ó. 3 vezes 8 deu 24, 4 vezes 6 deu 24, 24 e 24. Então, são frações equivalentes. Por exemplo, 1/3 e 2/6. Então, a gente cruza, ó. 1 vezes 6, 6, 2 vezes 3, 6, 6 e 6. Então, as frações são equivalentes. Certinho? Simplificação de frações, né, gente? A gente sempre simplifica as frações, tá? Sempre. Então, vamos lá, ó. Como que faz? A gente tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, e só não pode ser 0, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui 15, 20. Se aqui eu vou dividir por 5, aqui também tem que ser divisível por 5. Se não der para dividir os dois pelo mesmo número, a gente já fala que é uma fração irredutível, tá? Então, 5 dividido por 5 deu 1, 20 dividido por 5 deu 4. Se não tem divisores comuns a fração, não tem como ser simplificada. Por exemplo, 5/18. Não tem, porque 18 não é divisível por 5, né? Ele é por 2, mas 5 não é. Então, aqui já é a minha fração irredutível, tá? Ela não tem como ser simplificada. Então, vamos lá. Como que a gente calcula a fração de um número natural? Então, a gente calcula dividindo o número natural pelo denominador e o resultado se multiplica pelo numerador. Então, toda vez que aparece a palavrinha de, o que a gente faz? A gente pega o número natural, que no caso é o 12, tá? A gente divide pelo denominador e o resultado multiplica. Lembra aquele famoso
divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É isso. Eu quero aqui, por exemplo, saber quanto que é 2/3 de 12. Então, eu tenho o meu inteiro, que é 12, eu quero saber 2/3 dele, quanto faria. Então, eu tenho que pegar 12, eu divido por 3, porque divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 3, 4. Aí, 4 vezes 2, 8. Mas, agora, vamos supor que eu quero achar o inteiro. Então, vamos supor que 12, 2/3 seja igual a 12. Ó, não é D. Agora, ele é igual a 12. 2/3. Eu quero saber quanto que é o total. Então, quando aparece o igual, a gente acha o total. E como que a gente faz? Ao contrário. A gente divide pelo de cima e aí multiplica pelo de baixo. Então, aqui eu faria 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18. Ai, será que é? Sim. Se eu pegar 2/3 de 18, então eu faria 18 dividido por 3, que dá 6. 6 vezes 2, 12. Entendeu? Quando eu quero achar parte do meu inteiro, eu faço divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Quando eu tenho a parte e quero achar o inteiro, daí eu faço o contrário, eu divido pelo de cima e multiplico pelo de baixo, beleza? Então, agora, né, vocês vão ter atividades para serem feitas e depois a gente vai fazer a correção delas, beleza?